Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que bom que o Senhor marcou mais um encontro conosco. Nesse momento eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 6 até o versículo 8, que diz assim: Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação sobre o altar. Sim, o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Tudo que me espera agora é a coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia. E não só a mim, mas também a todos que esperam ansiosamente pelo aparecimento do Senhor. Quando eu preparava essa mensagem, o título que eu dei foi Conhecendo o propósito de Deus na sua vida. Esse é um texto muito conhecido entre os cristãos e é também um texto belíssimo porque ele marca a despedida do apóstolo Paulo. A segunda carta de Paulo a Timóteo foi escrita por volta do ano 65 a 67 depois de Cristo. Foi a última carta a ser escrita por Paulo e ele estava passando por um momento muito difícil. Ele estava preso em Roma, aguardando receber o julgamento de Nero. Ele já tinha plena convicção que o julgamento de Nero seria por sua morte. Ele estava numa prisão infecta, um local sujo, era, segundo os estudiosos, uma espécie de calabouço, um local que só tinha luz através do teto, um local com a falta de higiene, com a falta de humanidade absurda. Mas ele aguardava ali com o coração cheio de esperança. É uma carta que traz um pouco de saudosismo, que traz um pouco de tristeza, mas ao mesmo tempo traz alegria, porque a gente percebe que o apóstolo Paulo, aquele que foi, depois de Cristo, o maior divulgador do Evangelho, um homem que fundou várias igrejas, segundo os estudiosos, andou mais de 16 mil quilômetros, né, levando o Evangelho. Ele agora tinha plena convicção de que seu tempo havia chegado, estava cansado, estava já idoso, já não tinha a saúde que tinha na época da sua juventude, mas ele ainda teve palavras para poder edificar a vida dos outros. A segunda carta é uma carta pessoal, que ele escreve a Timóteo, né, querendo conversar exatamente com ele. Tanto é que ele começa o capítulo 4 dizendo: eu exorto a você solenemente, Timóteo, diante de Deus e de Jesus Cristo, o qual haverá de julgar os mortos no momento da sua vida, pregue a palavra, insta, exorte para que as pessoas recebam o evangelho da doutrina do Senhor. Paulo, ele sabia, no capítulo 3, ele descreve o que era aquele momento histórico. Aquele momento histórico, Paulo diz que viriam dias em que os homens seriam amantes de si mesmos, que os homens, né, trariam uma doutrina voltada mais para si do que para os outros. Então ele escreve a Timóteo dizendo que era preciso que Timóteo tivesse muito cuidado nesse momento. Queridos, ainda era um momento de perseguição. Ainda era um momento em que muitos cristãos morriam. Nero foi um dos homens mais perversos, foi um dos mais cruéis imperadores romanos que perseguiram cristãos, né? Ele, segundo contam, ele chegou a colocar fogo em Roma para poder culpar os cristãos. Nero era um homem que chegou, segundo alguns estudiosos, a abrir a barriga da mãe para poder estudar o movimento dos órgãos, né? Uma espécie de adivinhação.
Era um homem de uma crueldade, de uma perversidade exacerbada, e que ele matou a muitos cristãos queimados, muitos cristãos na cova de leões, decapitações, né? Muitas foram as formas de morte implantadas por Nero. Então Paulo está escrevendo a Timóteo e dizendo exatamente, no versículo 2 ele diz assim, anuncia a palavra em tempo e fora de tempo. Convença, censure, exorte com paciência inesgotável. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, o momento não é fácil. O momento não é favorável. Mas pregue a palavra no momento que é favorável e que não seja favorável. Porque a vontade de Deus é que nós levemos o Evangelho, que nós divulguemos a palavra, que nós divulguemos a mensagem de amor entre todas as pessoas, porque virá tempo em que os homens serão amantes de si mesmos e que buscarão doutrinas, buscarão mestres que possam falar coisas que eles gostem, coisas que agradem ao ouvido, coisas que sejam boas para o seu individualismo, mas não são aquilo que é a vontade de Deus. E ele diz no versículo 5, você, porém, permaneça firme em qualquer sua situação, suporte o sofrimento, faça o trabalho requerido que anuncia as boas novas e faça de tudo que o serviço de Deus requer. E a partir daí, ele começa a falar de si mesmo. Da minha parte, já estou derramado como libação no altar. Ele exorta a Timóteo que mesmo diante das circunstâncias, que mesmo diante da dificuldade, pregue a palavra. Ele mesmo diz, olha, a minha vida está derramada diante de Deus como libação. Libação é o ato de derramar líquido, algum líquido precioso sobre o altar do sacrifício. Naquele momento histórico, e até hoje muitas religiões derramam perfume, derramam azeite, derramam vinho, derramam bebidas, como uma forma de agradar ao seu Deus. Paulo está usando essa metáfora, que inclusive foi, por exemplo, Jacó chegou a apresentar azeite de libação. Ele usou essa metáfora porque no Novo Testamento já não se fazia mais sacrifício, mas ele usou essa metáfora para dizer, a minha vida está derramada, a minha vida está posta diante de Deus de forma sem qualquer reserva. A minha vida está diante do Senhor e Ele é que faz o que quiser com a minha vida. O que Deus colocou no meu coração para meditar na noite de hoje é perguntar, como está a sua vida? A sua vida tem servido para Deus? A sua vida tem servido para agradar a Deus? Você pode dizer que a sua vida pode ser servida como libação para agradar ao Senhor? Pode ser derramada para agradar o Senhor? Você tem falado de Deus em tempo e fora de tempo? Mesmo que o momento não seja oportuno, mesmo que o momento você diga, mas nós estamos separados das pessoas, mas estamos isolados em nossas casas, mas você pode fazer isso pelos meios de comunicação, você pode fazer isso por carta, você pode fazer isso por e-mail, você pode fazer isso por message, você pode fazer isso pelo Instagram, você pode fazer isso pelo Facebook, você pode fazer isso no Twitter, numa mais diversas formas de comunicação, você pode comunicar a graça de Deus às pessoas. Você tem entregado a sua vida ao Senhor, como Paulo fez, como ele exorta a Timóteo que faça, mesmo sabendo que ele poderia ser perseguido, mesmo sabendo que Timóteo poderia morrer, mesmo sendo um momento em que Nero havia proibido que se pregasse, e aquele que fosse pego pregando ou que fosse condenado por pregar, ele morreria. Paulo mesmo chegou a morrer, segundo alguns estudiosos, decapitado. Mas ele anunciou a palavra, porque ele entendeu
que a vida, que servir a Deus era muito mais importante do que a sua própria vida. É preciso que a gente desperte e saiba que mesmo no momento da dificuldade, temos que servir ao Senhor em tempo e fora de tempo. Havendo oportunidade ou não sendo o momento oportuno, sirva ao Senhor com sua vida. Que sua vida seja uma libação diante de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.